Cara professora Regina, caros colegas da disciplina de pós-graduação, é com imenso prazer que eu trago esse vídeo, não podendo estar presente, mas me dispondo a fazer essa gravação e trazer um pouco da experiência de aluno de pós-graduação, de mestrando e um pouco da nossa trajetória de pesquisa e do nosso trabalho. Eu quero agradecer a professora Regina pela oportunidade de trazer essa fala virtualmente e quero agradecer imensamente pela oportunidade, por esse momento de aprendizado compartilhado. Como sugerido pela professora, convidando para essa aula, ela sugeriu duas coisas em específico, para falar um pouco da trajetória da pesquisa e também para falar, além dos passos, falar um pouco da reação dos professores colaboradores na pesquisa. A minha pesquisa teve o título de Concepções CTS entre professores formadores no ensino superior, um estudo à luz da Grounded Theory. Duas coisas estão presentes nesse título. Aliás, três coisas, né? CTS, professores formadores e Grounded Theory. A CTS, mais específico para a nossa área de educação em ciências, significa Ciência, Tecnologia e Sociedade, é uma concepção que vem já desde os anos 70, em países como Inglaterra e Estados Unidos, de um ensino que busca trazer um enfrentamento às concepções dadas da ciência e da tecnologia. Busca formar um aluno que tenha uma criticidade e que não tome fatos científicos como pura verdade, mas que venham a ter a capacidade de fazer uma crítica, de construir uma crítica em relação ao que é a ciência, o que é a tecnologia e toda a sua influência na sociedade. E também toda a influência da sociedade em relação à ciência e tecnologia. Então, numa explicação mais crua, isso seria uma concepção CTS no ensino, em questão que eu trouxe na minha pesquisa de pós-graduação. Outra coisa é como essa concepção é tida pelos professores no ensino superior. Então, meu trabalho buscou em professores do ensino superior e não professores do ensino fundamental ou do nível médio. Então eu fui buscar fazer essa pesquisa com os professores do ensino superior, especificamente das áreas de Química, Física, Biologia e Geociência. Então eu trabalhei com 6 professores colaboradores dessas áreas. Esses professores têm uma formação específica nas suas áreas de estudo. Não são professores que trabalham especificamente nos setores de educação. Ou seja, são professores que trabalham nos seus campos específicos de atuação, da química, da física, da biologia e das geociências, especificamente nesse caso no curso de graduação em geografia. Então são todos professores que trabalham tanto no bacharel como na licenciatura, né? Então enfatizando que esses professores selecionados não foram professores que trabalham com a formação especificamente nos setores de educação. Então são professores que trabalham em ambos os campos de formação, licenciatura e bacharel.
Um ponto importante e interessante para falar aqui, no primeiro ponto, que é a trajetória do estudo, é falar um pouco sobre a construção da metodologia e que talvez seja, pode ser novo para alguns, falar sobre a Grounded Theory, ou numa tradução brasileira, a teoria fundamentada nos dados. Eu preferi utilizar a versão em inglês por entender que eu manteria uma originalidade e um fundamento na visão mesmo dessa concepção de pesquisa. Originalmente escrita por dois pesquisadores americanos, Anselm Strauss e Barney Glaser, em meados dos anos 50 e 60, a Grounded Theory tentou se opor a uma visão da pesquisa em sociologia que estava muito ligada ao positivismo. Então eram pesquisas quantitativas que estavam surgindo naquele momento e eles tentaram se opor a essa pesquisa, esse tipo de pesquisa positivista. Então eles vieram com essa concepção, a Grounded Theory, e para quem buscar um aprofundamento e fizer uma leitura sobre a Grounded Theory, vai, num primeiro momento, até pensar que ela tem esse cunho positivista, mas ao longo da leitura e do aprofundamento vai perceber que realmente foi uma tentativa de mudança, né? Então ali nos anos na escola de sociologia urbana da Universidade de Chicago, eles tentaram se opor a esse tipo de pesquisa. Ao longo dos anos, a pesquisa, a Grounded Theory foi se reformulando e ganhando um cunho mais construtivista. E eu cito aqui uma pesquisadora, Cat Charmas, que é uma das que foram formadas, que foi formada por esses dois pesquisadores. No caso, ela foi orientada por Barney Glaser, e que traz essa visão mais construtivista da Grounded Theory. Bom, a Grounded Theory ela é uma pesquisa de cunho exploratório. Então, tentando resumir, ela na sua concepção inicial, ela não traz uma pergunta de pesquisa ou formula uma pergunta de pesquisa e então dá prosseguimento no estudo. Ela, no caso, ela inicia explorando algum tema específico, sem fazer uma pergunta inicial, e aí sim, com a construção desses dados, você começa a fazer questionamentos conforme você vai obtendo os seus dados de pesquisa. Então ela faz um pouco do oposto de algumas metodologias tradicionais, não tendo uma pergunta inicial. Isso foi um problema, né, inicialmente, porque quando você submete ou você vai entrar num programa de pós-graduação, pede-se um trabalho inicial, que se faça uma pergunta e que se busque elaborar sobre aquilo. No caso, a Grounded Theory tentou fazer o oposto, e isso foi motivo de muitas críticas inicialmente. Então eu sugiro que se faça uma leitura mais aprofundada da Grounded Theory para que se entenda isso. Outra coisa que é importante relatar aqui, que essa pesquisa, essa teoria, né, essa concepção de pesquisa, ela buscava fazer a leitura da literatura após a construção dos dados. Então,
fazia-se o oposto. Primeiro construía-se a pesquisa e depois buscava na literatura aquilo que se construiu na pesquisa. Então, um pouco diferente do que a gente está acostumado. Ou seja, fazer a construção a revisão da literatura e dar prosseguimento ao trabalho. Bom, falando sobre isso, a trajetória da minha pesquisa, eu iniciei a pesquisa com 2 professores inicialmente, 2 professores da física, e aí eu dei início a novas perguntas, novos questionamentos a partir desses 2 professores. Esses professores foram sugeridos pelo orientador por trabalharem com campos específicos no que diz respeito à CTS, a Ciência, Tecnologia e Sociedade. Eram professores que desenvolviam pesquisa com nanotecnologia, ou seja, pesquisas que têm muito a ver com sua relação com a sociedade. Então, inicialmente, eu trabalhei com esses 2 professores da física. A terceira professora foi uma professora da biologia, que trabalha com pesquisa em genética humana. O quarto professor foi um professor da química e que trabalha com a questão de poluição ambiental, água, e os outros 2 professores, um professor da geociência, que trabalha com geomorfologia, e o outro professor, o último professor colaborador, também da biologia, que trabalha com questões da biologia humana e trabalha com uma disciplina que eu até discuto na minha dissertação, que traz temas um tanto quanto espinhosos, que é a questão do gênero a partir de uma visão da biologia, de uma visão da ciência. Então, esses foram os 6 colaboradores da minha pesquisa.